Doña María Caridad, para poder hacer la prueba. Buenos días, María Caridad, para probar por favor el audio. ¿Ya? Muy buenos días. Buenos días, doña Beatriz. Le estamos viendo muy bien. Nada más, por pura casualidad, ¿habría otro espacio donde no tenga una ventana atrás porque no le podemos ver la imagen a la hora de que se transmita por Facebook? Está contraluz en este momento. Está difícil. Me tendría yo que cambiar de computadora. Ok. Sí, no, tranquila. No, Nada más. sí. Ok. Lo que puedo tratar de hacer, tú deja esto aquí. Deja esto aquí. Tú vete a la máquina. Con que mueva Podría la... tratar de poner una lámpara que me dé a la cara. Perfecto. Igual con que trate de mover un poco la cámara, la computadora, perdón. Lámpara. Sí, ahorita vemos cómo lo resolvemos. Si no, me cambio de lugar. Muy bien, muchas gracias. Usted se ve perfecta, así es que ya es un buen ejemplo. Gracias. María Caridad, un gusto saludarla. Queremos hacer la prueba de sonido. En relación a la cámara la vemos muy bien, pero no la estamos escuchando. La que está. María Caridad, creo que está usted sin micrófono. Solamente tiene la imagen, pero no la podemos escuchar. Me voy a cambiar de lugar, ¿ok? De acuerdo. Gracias. María Caridad, vemos su imagen, pero en el nombre suyo no aparece activado el icono del audio. Tal vez sea necesario revisar el audio, por favor. Gracias.
Hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí la podemos escuchar. ¿Podríamos probar la Bueno, imagen para verificar que la vemos bien? por supuesto. Un minutito, por favor. Qué bueno que pudimos arreglar esto. Gracias. Le había mandado un correo porque también quisiera saber cómo hacemos para mostrar los slides. Usted misma puede darle share en la parte inferior. Ok, perfecto. Entonces ahí con eso no hay ningún problema. Aquí, perfecto, ahí también la vemos muy bien. Perfecto, buenos días, muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias a usted, María Caridad. Estamos esperando nada más a doña Beatriz para poder dar inicio. Perfecto, yo quisiera nada más probar lo de los slides, ¿sí? Un minutito. Adelante. ¿Lo pueden ver? Se está cargando en ahora sí, se ve muy bien. Perfecto, una confirmación nada más. ¿Ahí se ve mejor? ¿O ya no se ve? Ahora se ve mejor, claro. Así ya se ve en modo presentación. Entonces. Lo voy a dejar así y cuando sea mi turno, entonces pongo el share screen. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, entonces me pongo en mute, le agradezco. ¿Es Priscila o es Diana? Es Priscila, un gusto saludarla. Un gusto, Priscila. Sí, igualmente. Necesitaríamos nada más que le quite share screen, stop, ajá, exacto, para poder intentar ya con doña Beatriz. Perfecto. Gracias. Doña Beatriz, ¿podríamos hacer la prueba nuevamente para poderla escuchar y ver, para dar inicio? Ahora sí, la vemos muchísimo mejor. ¿Podría bajar un poquitito nada más la cámara? Exacto, un poquito. Ahí nos queda súper bien. Muy bien, entonces vamos a dar un minuto para poder hacer el enlace en Facebook y en YouTube y damos inicio. Y cuando estamos, tal vez para no escuchar sonido de fondo, es importante que mientras no estemos interviniendo, tengamos los micrófonos apagados. Gracias. Buenos días a todos e todas. Bom dia a todos e a todas. O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura ICA dá as boas-vindas a todos a este fórum hemisférico sobre as mulheres rurais e a equidade diante da pandemia Covid-19, que encerra um ciclo de foros regionais que começaram na semana passada, onde contamos com diversas mulheres líderes rurais da região, bem como especialistas que fizeram colocações técnicas sobre os efeitos diferenciados da pandemia da Covid-19 nas mulheres rurais. Vamos iniciar com um breve vídeo e depois a abertura na parte do nosso diretor-geral, Manuel Otero. Em seguida, seremos honrados pelas palavras de duas especialistas em gênero de reconhecida trajetória internacional, Beatriz Paredes e Maria Caridad Araújo.
vamos concluir com a intervenção da diretora de Relações Exteriores Institucionais do ICA, Beverly Best. Mas antes, seguindo com a pauta, e antes de passar a palavra para o Dr. Otero, convido todos a assistirem este breve vídeo que apresenta alguns dos comprometimentos do ICA com as mulheres, para com as mulheres rurais. Semeando hoje a agricultura do futuro. ICA. Desde 1980, o ICA acompanha as mulheres rurais. A sua produtividade como agricultoras, turismo em várias áreas, também desenvolvimento como marco, como referência. As mulheres são a base da agricultura nos territórios rurais. Mulheres lutadoras, mulheres rurais, 28 vozes, o livro, com artigos de figuras reconhecidas e lindas fotografias. Em parceria com o Brasil, o ICA lançou essa edição desse livro, A Alma da Ruralidade, com o apoio da Vogue Brasil e empresas do setor privado. Esta é uma amostra de diversos países da América Latina e também da Europa. O ICA também participou como co-presidente neste evento, com estratégias para o G20, com muitas iniciativas de cooperação técnica envolvendo as mulheres rurais. Foram desenvolvidos vários encontros, vários projetos em execução, em andamento, com a Secretaria da Cidadania e a Flaxo Brasil. Participação das mulheres rurais de diversas regiões do país, através de políticas públicas, inclusão produtiva, com especificidades para as diversas populações e as suas necessidades, com cerimônias de comemoração, dia 15 de outubro, que é o Dia da Mulher Rural, com espaços permanentes no ICA, que também envolvem os diversos países da região, nessa conversa. As ações de cooperação técnica que atentam para as necessidades específicas para promover e agir em prol das mulheres rurais. O ICA é promotor da igualdade para as mulheres rurais. ICA semeando a agricultura do futuro. Muito obrigado. Em seguida, vou passar a palavra para o nosso diretor-geral. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente a senadora Beatriz Paredes. Eu gostaria de expressar a minha admiração, meu afeto por ela e também a Maria Caridad Araújo, do BID, que eu estou conhecendo nesta ocasião. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe do ICA, liderada na pessoa do Federico Villarreal, com a Liliana Ramírez, a Priscila Segura, a Adriana Salas, por todos esses esforços que foram precedidos, como foi dito pelo Federico, por uma série de foros regionais. Esta iniciativa do ICA marca diversos elementos. Primeiramente, o comprometimento absoluto do ICA com os temas de gênero e mulheres rurais, onde não apenas não podemos dar ré, mas devemos pisar no acelerador, aproveitando a incerteza, a confusão, a necessidade de definir novas estratégias para o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, marca um ICA que consolida um papel como instituição ponte, como facilitadora estratégica, unindo os países, unindo os atores, os temas, as regiões, buscando convergência de ideias e respeitando sempre o nosso lema internacional, que é um ICA que sabe ouvir, sabe escutar e que está pronto a apresentar propostas e a atuar. São tempos que pedem um pensamento global com
uma visão de longo prazo, mas com atuação de curto prazo, no curto prazo. Então, eu gostaria de dizer, como comercial, para a Beatriz e para a Maria Caridad, que nos últimos 60 dias o ICA realizou 6 reuniões ministeriais subregionais, uma reunião hemisférica inédita, juntamente com a FAO. Agora eu vou me reunir daqui a 1 hora aproximadamente com 5 ministros da região para definir a segunda região hemisférica. Nós tivemos uma reunião muito importante com o setor privado, companhias internacionais, promovida pelo subdiretor-geral aqui comigo, Lloyd Day. Estamos realizando reuniões por cadeias. A próxima será no dia 3 de junho, com todos os diretores de leiterias do hemisfério. Então, é o ICA que aglutina, que aproxima os atores da cadeia para acelerar os processos em busca de novas estratégias de desenvolvimento. É claro que a situação não é clara, porém, estamos já visualizando algumas luzes no fim do túnel. O que é claro é que não podemos voltar atrás para o passado. É um mundo que não é um mundo no qual podemos dar a volta atrás. Não devemos voltar para esse velho mundo, e sim para um mundo onde os temas sociais e ambientais devem prevalecer como importantes. E é aqui que estamos convocados pelo tema da mulher rural, que precisa ser incorporado de uma vez por todas nas novas estratégias de desenvolvimento. Os números são impactantes. Por exemplo, se as produtoras rurais tivessem o mesmo acesso que os homens que estão nos territórios rurais, mesmo acesso aos recursos produtivos, financeiros, o rendimento das colheitas aumentaria entre 20% e 30%. Se a brecha de gênero fosse fechada em 25%, o PIB mundial poderia subir para 5,3 bilhões de dólares, como está no nosso livro Lutadoras. Isso foi dito pelo Fórum Econômico Mundial. E os números falam por si sós. Então, não se trata apenas de visibilizar o tema, trata-se de um negócio. É inacreditável o que poderia ser feito se nós conseguíssemos incorporar plenamente as mulheres para imprimir uma nova força dinâmica dos territórios rurais. É por isso que ICA não vai abandonar essa luta. Muito pelo contrário, nós vamos tentar, a partir da nossa unidade, da nossa presença nos 34 países membros, mais a Espanha, vamos tentar lançar mão de tudo que está ao nosso alcance para que as mulheres rurais estejam inclusas na pauta continental e internacional, por que não? É por isso que nós convocamos esse fórum sobre mulheres rurais para dar a voz necessária para as mulheres, e é por isso que fizemos também os 4 fóruns regionais. Há vários assuntos que surgem claramente, mas primeiramente eu gostaria de compartilhar uma preocupação, e é que a pandemia, a Covid, nos fez recuarmos ainda mais nesse caminho sobre esse tema, porque evidentemente as mulheres têm tido de se dedicar mais ao cuidado do lar. As mulheres têm sido chave na segurança, na implementação das boas práticas de higiene para as famílias, para os filhos, para os cônjuges. E isso fez com que as brechas, na minha opinião, aumentassem. A violência de gênero também tem aumentado. Em muitos casos, vemos perdas de emprego, contração da produção agrícola, também uma queda ali, e, evidentemente, é necessário recuperar esse tempo perdido. E eu gostaria de expressar a minha preocupação por esses assuntos tão claramente surgidos nos fóruns. Há outros, como a brecha digital, que é fundamental para as mulheres poderem acessar os serviços técnicos e financeiros. A comercialização é um assunto com o qual
o ICA está comprometido a trabalhar com os agricultores e agricultoras familiares nos circuitos curtos de comercialização, oferecendo as oportunidades criadas pelas novas tecnologias, como, por exemplo, o e-commerce. Elas viram uma redução no acesso aos serviços bancários também, e há um outro assunto que deve ser denunciado sempre, que é o aumento da violência de gênero, que é um tema de grande preocupação para nós. Como eu já disse, o ICA é uma instituição que ouve, propõe e atua, age. E é por isso que eu gostaria de enfatizar que os documentos que surgirem desses fóruns regionais e do Fórum Hemisférico, eu pessoalmente me comprometo a fazer com que sejam difundidos também no próximo Fórum Hemisférico de Ministros e também apresentá-lo como um tema da maior importância no Conselho Assessor de Alto Nível sobre Segurança Alimentar, que foi criado e cujo secretário é o Dr. Federico Villarreal. Também criamos um Conselho Assessor de Comunicação, que também irá receber esse documento. Mas é claro que isso não é suficiente. Então, há alguns outros elementos que vêm à mente. Estamos desenvolvendo um aplicativo sobre novas estratégias de extensão rural para o Caribe. E parece-me que deveríamos pensar no tema da mulher, que não é diretamente extrapolável para a realidade dos homens, deveríamos pensar em alguns ajustes para que eles contemple diretamente a situação das mulheres rurais. Falando em assuntos digitais, eu gostaria de contar que nas próximas 2 ou 3 semanas vamos fazer um hackathon continental sobre tecnologias para circuitos curtos de comercialização, e o compromisso ali é incorporarmos o tema das mulheres rurais nessa atividade. Estamos fazendo uma pesquisa com a Microsoft e o BID para demonstrar quais são todos os problemas de conectividade nas zonas rurais, mas poderíamos colocar um ênfase nas desvantagens enfrentadas pelas mulheres rurais. O que resta claro é que a autonomia econômica das mulheres rurais é chave, é um tema já inadiável, que deve ser obtido através de sistemas inclusivos, usando os recursos naturais de maneira eficiente e sustentável, e aproveitando o potencial da bioeconomia, que é uma das áreas de trabalho onde o ICA tem avançado, mas principalmente pensando em como garantir o acesso aos novos mercados. Nós também propomos o desenvolvimento de plataformas de mulheres empreendedoras na agricultura familiar. Poderíamos começar com o Mercosul, onde já há alguns avanços, alguns progressos, mas isso também poderia ser levado para outras regiões e emulado ali. Uma das coisas que eu sempre digo e insisto no ICA é que eu não gosto de ver nenhum seminário, nenhum fórum como um evento isolado, e sim como uma deflagração de um processo que possa promover novas atitudes, mudanças nos setores público, privado e na sociedade civil. É por isso que eu gostaria de colocar esse assunto na mesa. Talvez possamos institucionalizar esse fórum através de reuniões periódicas e de grupos de trabalho para que esses assuntos que eu acabei de mencionar, como as brechas digitais, a comercialização, tecnologia digital, extensão, todos eles sejam trabalhados por grupos específicos, então nós possamos passar da prática para a ação. Mais uma vez, como diretor-geral do ICA, eu gostaria de repetir os meus parabéns à equipe. Beatriz, Maria Caridade, obrigado pela participação, pelos aportes que irão nos oferecer hoje e também porque juntos vamos transitar por esse caminho para rumo à construção de um novo mundo que nos territórios rurais devem ser reconhecidos os temas de gênero, a inclusão e o novo papel das mulheres rurais como fundamental para podermos recorrer com uma esperança renovada por esse novo mundo, mundo novo que devemos construir todos nós
juntos. Obrigado, Manuel. Na sequência, vamos ouvir as especialistas em matéria de gênero, que terão 15 minutos cada uma para as suas apresentações. Vamos começar com a dona Beatriz Paredes, que é formada em Sociologia pela Universidade Autônoma do México, com uma pós-graduação em Literatura Hispano-Americana da Universidade de Barcelona. Ela é senadora dos Estados Unidos Mexicanos e presidente da Comissão de Ciências e Tecnologia do Senado, além de fazer parte de várias outras comissões legislativas. Ela tem uma trajetória longa e ampla e muito rica no âmbito acadêmico, também nos poderes legislativo e executivo e também na parte da diplomacia internacional. Ela ganhou vários prêmios, dentre eles, ela foi a primeira mulher a dirigir a Confederação Nacional Camponesa. Vamos, então, ouvir Dona Beatriz. Olá, é um prazer estar aqui, eu me sinto muito honrada de participar deste fórum. Gostaria de cumprimentar o meu grande amigo Manuel Otero, é uma honra compartilhar este evento com a Caridad Araújo. Como eu já disse, participar desse fórum hemisférico, as mulheres rurais e a equidade diante da pandemia Covid-19, organizada pelo ICA, é muito importante para mim. Eu agradeço à equipe do ICA por me convocar e por convocá-lo. Este encerra um processo importante de fóruns regionais, como foi mencionado pelo diretor-geral do ICA, o doutor Otero. Nesse sentido, estou certa de que os relatórios do fórum e os vídeos que foram obtidos das participações podem constituir um material de trabalho importante e também de capacitação muito importante que eu espero e peço seja compartilhado com todos nós quando estiverem prontos. Eu vou tentar compartilhar algumas reflexões de caráter de cunho geral e em seguida, alguns comentários específicos. Em primeiro lugar, é um avanço importante, um progresso importante, uma instituição como o ICA realizar um fórum como este. O esforço de milhares de mulheres e de homens também solidários para, em prol da visibilização da temática feminina, já está começando a dar frutos. Nesse sentido, nós gostaríamos que, como já foi dito, que esta reunião não seja apenas um fato isolado, mas sim que seja um eixo para uma etapa de nova priorização dos assuntos relativos às mulheres nas zonas rurais. Eu gostaria de parabenizar o ICA por realizar este fórum com a importância e a hierarquia adequada. Em segundo lugar, devido à emergência sanitária, muitas instituições têm tido de utilizar esses meios informáticos, as mídias sociais e outras audiovisuais. Acredito que isso nos deixa um legado, principalmente para as zonas rurais, onde os custos de transporte, outras diferenças, muitas mulheres camponesas não podem participar de eventos presencialmente. Isso creio eu, cria uma oportunidade de desenvolver uma estratégia de divulgação e treinamento através de meios audiovisuais, com a participação de diversas instituições, organizações públicas, centros acadêmicos e, é claro, as organizações sociais. Gostaria de convidá-los a consolidarmos uma estratégia de capacitação através de oficinas, workshops, por meios audiovisuais, onde o ICA poderia ser o líder, incluindo a FAO e, por que não, a Unesco também, para estabelecer uma ampla rede de retransmissão dos produtos. Em terceiro lugar, a problemática das mulheres camponesas é tão complexa que ela exige uma grande parceria para enfrentá-la, vencê-la e erradicar séculos de marginalização. É claro que nesta parceria o protagonismo
fundamental deve ficar com as mulheres do campo. Porém, é importante e gostaria também de agradecer às engenheiras agrônomas, às mulheres zootecnistas, às acadêmicas especialistas no meio rural, as pequenas empresárias rurais, que comercializam os produtos, as funcionárias públicas, as diplomatas, ONGs e ambientalistas, por se somarem com seus esforços e a sua emoção. As mulheres rurais, o meio rural e as mulheres camponesas precisam do apoio de todas para progredirem, para se saírem bem. Bom, com este prefácio, eu gostaria de dizer que o enunciado Mulheres Rurais implica necessariamente analisar a estratificação dentro dessa expressão. E isso abrange o mundo rural como um todo e exige, entretanto, uma diferenciação, um diferenciamento interior para que a conceptualização a ser realizada ser funcional. Eu estou falando sobre mulheres camponesas, indígenas ou indígenas pobres que habitam nos meios rurais e que têm um parceiro também estabelecido na comunidade. Não são mulheres sós e que também são donas de terras, ou as mulheres camponesas ou indígenas pobres com terras e que são também chefes de lar, ou aquelas que trabalham como trabalhadoras agrícolas por dia. Que trabalham como trabalhadoras sazonais ou permanentes. As mulheres camponesas ou indígenas migrantes, as mulheres camponesas ou indígenas que trabalham por conta própria e são autônomas, mas trabalham com artesanato. Aquelas que são pequenas comerciantes e trabalham em feiras ou outros sistemas móveis, as mulheres que trabalham com embalagem ou agroindústria, as mulheres de origem rural que são trabalhadoras domésticas e, é claro, as mulheres camponesas ou indígenas migrantes. Essa diferenciação é indispensável porque, independentemente das generalidades que eu irei mencionar, para a eficácia das políticas públicas e das estratégias de organização social, é indispensável entender as especificidades dessas mulheres. Generalidades, então. Se nós concordarmos que a cobertura dos nossos países em saúde, em termos gerais, é inferior nos meios rurais do que nos urbanos e que nas regiões de maior dificuldade de acesso no campo não há quase nenhum serviço de saúde, então nós podemos convir que, desde o início, existe uma situação que, no meio rural, implica que esta população é bem mais vulnerável à Covid, porque se houver um surto da doença, há menos possibilidades de receber atendimento médico eficaz em relação com a oferta de saúde no meio urbano. Se virmos a oferta e a cobertura da Seguridade Social na América Latina e no Caribe, também vamos ver que o acesso à Seguridade Social e à assistência médica, incluída, é muito menor nos meios rurais e o grau de organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras no setor agropecuário é muito inferior na produção agropecuária do que no mundo da produção urbana, empresarial e industrial. Esse é o primeiro problema estrutural de inequidade, desigualdade enfrentado em face à pandemia da Covid-19. Existe uma desigualdade desde o início nos nossos serviços de saúde na região. Também pode ser arguído que a pandemia não se estendeu para o setor rural, mas isso tem a ver com o fato de que a origem é externa, de pessoas que chegaram até as grandes cidades e os centros turísticos, e é
por ali que entrou a doença. Em termos gerais, também considero indispensável e essencial que seja garantido que não haja uma fome estendida nos campos da América Latina e do Caribe, nem nas zonas rurais, nem urbanas. Se houve falta de coordenação em algumas das cadeias agroalimentares devido em razão da Covid, isso deverá ser tratado pelo diretor-geral na próxima reunião sobre cadeias agroalimentares, e é fundamental que sejam tomadas medidas de prevenção urgentes para evitar qualquer risco de fome ou de desabastecimento de produtos fundamentais. Agora, eu gostaria de me referir especificamente às mulheres camponesas que eu acabei de enunciar. É crucial que para as mulheres com terras e com título, as instituições financiadoras façam um processo de refinanciamento dos empréstimos. Acredito eu que deva ser prorrogado o pagamento com um período de carência sem aumentar os custos ou juros. É importante que as mulheres que têm terras, mas que não têm nenhum crédito, recebam apoios específicos de pacotes de sementes e insumos para elas poderem reiniciar a produção e o plantio das terras para o abastecimento pessoal, familiar e comunitário. No caso das mulheres, das diaristas agrícolas, é urgente que as autoridades estabeleçam protocolos de prevenção nas zonas agrícolas e que haja o comprometimento dos patrões no setor agropecuário de aplicá-los. E também o mesmo deve ser feito com as embalagens e as agroindústrias. É essencial que as autoridades sanitárias e agrícolas deem uma maior hierarquia aos protocolos de saúde e de prevenção para proteger as trabalhadoras e os trabalhadores, é claro, mas também para garantir a inocuidade dos produtos. Devemos enfrentar um problema muito difícil. As mulheres camponesas indígenas que trabalham de forma autônoma e comercializam artesanato e outros produtos, existe a contração do mercado, a proibição de transportar os seus produtos nos veículos tradicionais e o fechamento das zonas turísticas tem impedido a elas trabalhar. É necessário que haja mecanismos de apoio e acompanhamento financeiro nessa crise com apoios diretos, porque elas têm muito pouca margem de recuperação. É importante mencionar principalmente as mulheres migrantes e as migrantes rurais. Essas dinâmicas de migração nas Américas têm trazido um alto nível de tensão nos últimos meses, que é provável que aumente, principalmente com a Covid-19, a recessão nos Estados Unidos e a redução do número de trabalhos nos Estados Unidos irá afetar as pessoas menos imprescindíveis, mas prescindíveis em primeiro lugar, ou aqueles que não estejam com a documentação em dia. Infelizmente, já não haverá as mesmas oportunidades de obter emprego, trabalho. O principal polo de atração da região verá uma diminuição dramática na capacidade de recepção de pessoas. Vai ser indispensável garantir fronteiras seguras e amigáveis, que as políticas migratórias sejam democráticas e que seja propiciado um acordo de mobilidade com respeito pelos direitos humanos e geração de oportunidades. É necessário que nos centros de detenção das autoridades migratórias sejam garantidos os direitos humanos e seja evitada a superpopulação com também protocolos de higiene e sanitários. Com a nova
pandemia, nós nos atrevemos a sugerir que, com a liderança do ICA e a participação de diversos organismos internacionais de cooperação e financeiros, seja desenvolvida e seja deslanchado um plano regional de emprego e ocupação permanente no setor rural das nossas regiões latino-americanas e caribenhas. Por último, não posso me furtar a mencionar as mulheres trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras domésticas dedicadas na nossa região ao trabalho nos lares de outras pessoas, como assalariadas, vivem em condições de trabalho precárias. Nós, na nossa região, ainda não cumprimos plenamente com as recomendações da OIT sobre o assunto. Nós não podemos permitir que essa pendência continue em aberto. Amigas e amigos, muito obrigada por esta oportunidade de compartilhar com estas ideias com aqueles que se esforçam e trabalham pelo bem-estar das mulheres da América, nas zonas rurais e pela agricultura dos nossos países. O importante é reafirmar o nosso comprometimento junto às mulheres rurais. Seja qual for a trincheira na qual eu estiver, o meu comprometimento continuará ali. Eu aprendi muito com as mulheres camponesas e com as mulheres indígenas. Eu aprendi, acima de tudo, que as mulheres do campo da nossa América Latina nunca se renderam. Elas nunca se rendem. É essa a grande lição para todos. Muito obrigada. Agradeço a Beatriz. São muito inspiradoras as suas palavras. Com a palavra agora, Dona Maria Caridad Araújo. Ela é chefe da Divisão de Gênero e Diversidade do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, onde ela lidera esforços para melhorar o acesso aos serviços de qualidade, oportunidades econômicas e fortalecer a voz e a representação das mulheres, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, as pessoas portadoras de deficiência e a comunidade LGBTQ+. Como economista principal da Divisão de Saúde e Proteção Social do BID, ela trabalhou com programas de desenvolvimento infantil e combate à pobreza. Foi professora da Universidade de Georgetown e trabalhou com o Banco Mundial. Ela é doutorando em Economia Agrícola e de Recursos Naturais da Universidade da Califórnia, Berkeley. Dona Maria Caridad, com a palavra. Bom dia e muito obrigada. Bom dia, muito obrigada. Eu gostaria, em primeiro lugar, dizer que é para mim uma honra participar desse junto a uma mulher que eu admiro tanto, como é a Beatriz, que tem também essa trajetória incrível, e também agradecer ao Manuel pelo convite e por ter também envolvido a equipe do BID nesta conversa. É um prazer, portanto, compartilhar com todos algumas reflexões e parabenizá-los pela iniciativa dos foros regionais, pelas reflexões delas decorrentes. Eu li com grande interesse a documentação também preparada e acredito que estamos pensando em linhas muito similares. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões do nosso ponto de vista e também do trabalho que está sendo feito com o BID. Em primeiro lugar, como diz o título deste evento, ele é sobre mulheres rurais e equidade, eu gostaria de fazer uma reflexão mais conceitual sobre o que é a equidade. Do ponto de vista daquelas ideias que eu vou compartilhar, a equidade é um conceito que se pauta em dois pilares. Em primeiro lugar, as mesmas oportunidades para o desenvolvimento e a construção de um caminho de vida escolhido pela pessoa, mas também
a garantia de um mínimo, um piso de proteção, uma rede de proteção para todos, para evitar situações extremas de privação. Acredito que esse componente seja muito importante, é uma definição dupla de equidade, onde há um contrato social de solidariedade, onde não há apenas oportunidades, igualdade de oportunidades para todos, mas também a garantia de proteção àqueles que são mais fracos e vulneráveis. Por que é tão importante a equidade e, em particular, a equidade de gênero que nos convoca hoje? Há uma razão intrínseca, que é que a equidade de gênero é um objetivo de desenvolvimento em si, mas também é necessária para maior prosperidade e crescimento econômico da região que habitamos. Como foi dito no início da reunião, as perdas econômicas decorrentes da falta de participação das mulheres, uma maior participação do PIB global, as perdas de produtividade também, que nós vemos em razão da falta de aproveitamento do potencial produtivo de todos, os investimentos perdidos no capital humano, e como isso se manifesta em políticas, instituições, e essas estruturas que são subótimas, não são ótimas. O que é que nós sabemos quanto à realidade da ruralidade e das mulheres que habitam nas zonas rurais? Se focarmos, em primeiro lugar, na ruralidade, nós sabemos que está super representada ali a pobreza da América Latina. A renda é expressivamente menor nas zonas rurais do que nas urbanas, e isso se traduz numa taxa de pobreza muito maior nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. 59% versus 15%, segundo o Banco Mundial, em 2019, mas isso deve ter mudado no último período. E também vemos que na zona rural há uma maior desigualdade da renda. O índice Gini, que mede essa desigualdade, é de 49 versus 45. Então, há mais pobreza e maior desigualdade também. E a pobreza se manifesta não apenas na renda. A pobreza rural é mais dramática em várias dimensões, além dessa. Por exemplo, nas zonas rurais, mais de 60% da população que não tem acesso à água corrente habita lá também, mais da metade da população sem saneamento básico. E como a Beatriz disse, a população das zonas rurais tem menos acesso aos serviços de saúde e educação. E quando eles conseguem acessá-los, os serviços são de uma qualidade inferior. Além disso, nós sabemos que as mulheres estão super representadas nessa pobreza rural. Então, há mais pobreza nas zonas rurais do que nas zonas urbanas, mas, além disso, há mais mulheres nessa pobreza rural. Na Colômbia, por exemplo, a cada 100 homens que vivem para cada 100 homens pobres rurais, há 110 mulheres. E no Chile são 114 mulheres. Então, há mais mulheres pobres rurais, há mais mulheres pobres rurais representadas nessa população. Também há outros fatores estruturais e complexos que perpetuam essa situação. Já foram mencionados vários. No âmbito agrícola, por exemplo, as mulheres produtoras têm menos acesso aos insumos para a produção, mesmo quando elas representam uma percentagem muito expressiva dos trabalhadores rurais. Quanto ao acesso às terras, a terra também é uma brecha na propriedade rural, desfavorável para as mulheres. Emprego rural, há menos participação, menos renda e condições mais precárias. Também elas têm menos acesso ao crédito, que é tão necessário para a produção e a produtividade rural. A dificuldade quanto ao acesso à água, à energia, nós sabemos que, infelizmente, muitas meninas e mulheres rurais, ainda na região, ainda
destinam muitas horas do dia para ir buscar água e combustível, e como foi dito pelo Manuel e pela Beatriz, há brechas de gênero no acesso e uso das tecnologias agrícolas e também das tecnologias em geral, digitais. Além disso, existe uma sobrecarga, que são elas que se encarregam das tarefas domésticas. Isso se traduz em pobreza de tempo e uma triste realidade que já tem muitos anos, mas que está exacerbada agora nessa situação, que é a violência intrafamiliar, a violência doméstica contra as mulheres. Após essa breve introdução, eu gostaria agora de focar mais diretamente nas consequências da pandemia para as mulheres rurais. E as 6 dimensões aqui que eu gostaria de trazer como tendo um efeito diferenciado, devido às quais as respostas de política pública também devem diferenciar as necessidades e as respostas para as mulheres rurais. Em primeiro lugar, nós sabemos que existe um risco aumentado de doença relacionado com a dificuldade no acesso à água para a lavagem de mãos, as restrições impostas pelo confinamento, ao retorno dos migrantes dessas zonas urbanas para as zonas rurais, a existência ou persistência de serviços sanitários de péssima qualidade e também o cuidado dos outros que deve ser realizado pelas mulheres. Em segundo lugar, nós sabemos que há uma maior carga de trabalho dentro do lar, principalmente agora que todas as escolas estão fechadas, na maioria dos países da região, bem como os serviços de creche e cuidado de crianças. Estamos falando aqui do cuidado de crianças, de idosos e portadores de deficiências, que são tarefas que tradicionalmente ficam com as mulheres. Como já foi dito, tudo isso num contexto no qual o acesso aos serviços sociais de saúde, educação, o acesso aos serviços de alta qualidade é ainda menor no âmbito rural. Com a pandemia, nós vemos, por exemplo, que os serviços não estão conseguindo, eles não estão conseguindo abranger tudo, atender todo mundo, como, por exemplo, o serviço de saúde sexual e reprodutiva, ou materno-infantil, que é uma outra área onde, num contexto onde esses serviços já são, por si, insuficientes, são exacerbadas essas situações. Temos também os efeitos esperados, como cada vez mais graves nos investimentos que os lares estão deixando de fazer no desenvolvimento das crianças, porque há menos acesso à saúde, menos nutrição, uma nutrição mais pobre, problemas de abastecimento alimentar, menos aprendizagem. Muitos desses elementos irão se evidenciar ao longo do tempo, mas infelizmente muitos deles, como já sabemos, serão irreversíveis e irão afetar principalmente aqueles mais pobres. E já vimos as diversas dimensões pelas quais a pandemia, com seus efeitos econômicos e as medidas preventivas de restrição de mobilidade e confinamento, que causaram uma queda da renda, do abastecimento, suspensão interrupção da atividade produtiva, e como isso tem consequências graves sentidas nos lares, nas mulheres, e em alguns lugares há crises de abastecimento. E gostaria de mencionar também o risco de que, num contexto de confinamento, de isolamento, nós já estamos vendo uma prevalência maior da violência contra as mulheres e violência intrafamiliar contra as crianças também, de ambos gêneros. Isso também traz mudanças importantes, onde
nas instituições informais da vida comunitária e rural. As redes comunitárias de apoio mútuo sempre tiveram um papel fundamental para a produção rural. E o distanciamento social, essa medida para evitar o contágio, interrompe, é um disruptor dessas redes de proteção informais. Ali apenas alguns elementos. Qual é o papel da política pública nesse contexto? Eu gostaria de contar um pouco o que está sendo feito pelo BID nesse sentido. Há 3 momentos: durante a emergência, durante o período de recuperação, e há algumas coisas que devem acontecer tanto durante quanto após a pandemia. Durante a emergência, nós vemos algumas oportunidades, e há vários países da região que já estão agindo nesse sentido para proteger e apoiar a renda das famílias rurais, como, por exemplo, as mulheres rurais, principalmente aquelas em famílias com crianças pequenas, sejam consideradas população vulnerável para os programas de transferência monetária em resposta à emergência dos países. Em segundo lugar, não devemos esquecer o financiamento e também o fornecimento de pessoal e serviços de saúde materno-infantil e também saúde sexual e reprodutiva nas zonas rurais. Em terceiro lugar, a necessidade de fortalecer os programas de apoio nutricional para as mulheres em idade fértil e crianças abaixo de 5 anos de idade. E, em quarto lugar, reforçar a prevenção e o atendimento à violência intrafamiliar no contexto do distanciamento social e do confinamento que nós estamos vivendo. Então, é necessário reforçar e também adaptar esses serviços. Nós também estamos a trabalhar em pensar como compensar a ausência das merendas escolares durante a pandemia, como promover a participação das mulheres rurais na tomada de decisões nos níveis nacional e local, e, além disso, como facilitar informações oportunas, acessíveis e pertinentes, culturalmente pertinentes, sobre saúde, políticas públicas, etc., que possam chegar até as pessoas que delas precisam nas zonas rurais. Durante o período de recuperação, nós vemos também algumas oportunidades-chave, como, por exemplo, investimento em água e saneamento básico, não apenas nas comunidades, mas também nas escolas, centros de saúde, postos de saúde, o investimento em conectividade, inclusão digital também. Nós acreditamos que essa agenda deverá ser acelerada e não pode excluir a população rural, principalmente aquelas populações mais isoladas. Continua essa pendência, essa agenda de acesso a serviços sociais e de educação de alta qualidade, e também deve ser desenvolvidos programas de emprego e apoio à produção que sejam pertinentes e que tenham como prioridade as mulheres rurais. No durante e no depois, então. O que é mais importante é levar em consideração e analisar profundamente as necessidades diferenciadas das mulheres. E não apenas as mulheres, apenas como um todo homogêneo, mas também levando em conta que esse grupo está subdividido em subgrupos que enfrentam situações de maior vulnerabilidade e risco. Com acento nas necessidades diferenciadas das mulheres portadoras de deficiências indígenas, as afrodescendentes e as mulheres LGBTQ+. É assim, com essa abordagem, que nós estamos trabalhando na parte operacional e de diálogo técnico do BID com os países e na nossa agenda de também conhecimento como parte da resposta à pandemia. Como foi dito pelo Manuel, eu também gostaria de fazer um comercial de promoção de alguns materiais que poderiam ser interessantes para
para este público. O BID criou um site público com vários documentos relacionados à política social e pública no contexto da pandemia. www.iadb.org/coronavírus. Nessa página, eu gostaria de dizer que há 3 documentos muito importantes para aqueles que estão participando desta conversa. Uma lista de recursos concretos para atuar e reagir à violência contra as mulheres, um guia comunitário com mensagens para a prevenção do contágio, atendimento dos casos suspeitos ou confirmados, que pode ser usado e foi desenvolvido pensando nas organizações e comunidades indígenas. Além de um guia também de prevenção e gestão dos aspectos sanitários da pandemia em territórios indígenas, que foi pensado e criado para ser usado pelas autoridades de saúde, segurança, de agricultura, para poder construir uma ponte naquilo que diz respeito à comunicação e às mensagens que se perdem por diferenças de cosmovisão, língua, cultura, etc. Eu gostaria de compartilhar, então, esses recursos com todos, que espero sejam interessantes, e fico aqui à ordem para qualquer pergunta, comentário. E, por último, gostaria de agradecer por esta oportunidade, este privilégio de compartilhar essas ideias aqui, e gostaria de congratular o ICA por este evento. Prezada Maria Caridade, obrigada pelas suas palavras tão enriquecedoras e ilustrativas. Antes de passar a palavra para Beverly Best, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe de cooperação técnica, a iniciativa do Diretor-Geral para o Desenvolvimento, a realização deste foro, que foi ele que promoveu. Devido ao comprometimento com os ministros, como já foi dito, que estão seguindo remotamente este evento. Aqui à direita temos o subdiretor-geral Lloyd Day, continuando com a pauta da reunião, e em conclusão, tenho a honra de passar a palavra para a diretora de Relações Externas e Institucionais do ICA, Beverly Best. Obrigada, Federico, e bom dia a todos. Acabamos de ver grandes conversas muito interessantes nos últimos 8 dias sobre as mulheres rurais e no contexto da pandemia da Covid-19. Para começar, eu gostaria de agradecer a todos os contribuidores, todos os especialistas, coordenadores, moderadores, apoiadores, ao público e também à equipe do ICA, que tem trabalhado sem descanso para transformar esta série de foros num grande sucesso. Devemos mencionar o meu amigo Federico Villarreal e o grupo de mulheres que são a base, a Priscila Zúñiga, Helena Ramírez, Diana Salas e Nádia Monge. Obrigada a todas pelo apoio, pelo trabalho incansável para fazer deste evento um grande sucesso. Foi-me pedido que fizesse alguns comentários finais. Para mim é muito difícil, é impossível, porque foi tanta informação que foi compartilhada ao longo de 8 dias, em apenas 2 minutos. Então, eu vou apenas estender um convite aberto a todos para que vejam este evento como o início de um diálogo constante para fazer uma mudança para as mulheres rurais. Em todas as nossas conversas, percebemos que a pandemia da Covid-19 não é apenas um desafio para os sistemas de saúde internacionais, mas também uma prova para o nosso espírito humano. Para o ICA, é um teste da nossa habilidade de demonstrar solidariedade de maneiras novas, e demonstrar o nosso reconhecimento, para encorajar e
incentivar os outros, principalmente os mais vulneráveis, aqueles que precisam da nossa assistência. E, por último, mudar as coisas, mudar as vidas das pessoas, principalmente aquelas que são habitantes de zonas rurais. Nós sabemos que toda a sociedade humana, as mulheres são centrais na parte da reprodução, da continuidade e desenvolvimento. Cientes da importância da correlação direta entre a mulher e o desenvolvimento humano, o ICA, através desta série de foros, irá passar desse conhecimento para a ação, através de um espaço, não apenas para a visibilidade, mas também o empoderamento da mulher rural na economia, em termos gerais. Este é mais um testemunho da assimetria social, cultural e econômica das mulheres e das meninas internacionalmente. Nós ouvimos o diretor-geral e a doutora Beatriz Paredes, bem como a doutora Maria Caridade Araújo, hoje, e ouvimos as experiências de todos os outros oradores que as antecederam. E nós vimos as informações que foram compartilhadas, vimos que esta crise amplificou e fez mais evidenciou as vulnerabilidades e desigualdades das mulheres de uma maneira sem precedentes, inédita. Recentemente, vimos uma manchete do Washington Post que dizia que, em vez de etiquetar essa crise como uma recessão, deveríamos etiquetá-la como uma recessão para as mulheres, já que vemos o impacto econômico nas mulheres pela perda de empregos e também o acesso limitado às redes de segurança social, transferências de dinheiro e outros. Isso foi demonstrado pelos nossos oradores. Há um grande impacto social, já que elas são as cuidadoras das famílias, são elas que estão mais expostas e as que precisam do atendimento de saúde reprodutiva, sexual e também para as crianças. Isso tem consequências para o setor financeiro e afeta a capacidade das crianças de aprenderem online também, além da violência doméstica. Segundo os dados do Banco Mundial, isso aumentou em 60% desde a pandemia. E é uma lista muito longa, evidentemente, no hemisfério ocidental e no mundo inteiro, a pandemia criou mais pressão sobre os sistemas alimentares, bem como os meios de subsistência. E as mulheres são as mais afetadas devido ao papel tão importante que cumprem, tanto pago quanto não pago, na produção de alimentos, atendimento à saúde, atendimento às crianças, dentre outros. E elas estão mais expostas, principalmente no Caribe, onde há muitos lares que são chefiados por mulheres apenas. E, como dizem no Caribe, a minha mãe que foi mãe e pai, que demonstra o papel central da mulher na nossa civilização. É por isso que é chegada a hora de assumirmos um compromisso amplo para abolir os gestos simbólicos, para enfrentar os desafios enfrentados pelas mulheres e passar a uma reconstrução real do tecido social, moral, cultural das nossas sociedades. Durante a pandemia e também após a pandemia. Os impactos da pandemia não são neutros quanto ao gênero, portanto, as soluções também não deveriam sê-lo. Portanto, para as diversas respostas de políticas e setoriais serem bem-sucedidas, as mulheres rurais em particular, devem participar, estar envolvidas como agentes de mudança, que devem participar nas ações a serem tomadas. E é importante dizer que as mulheres não apenas devem ter um papel ativo, elas devem ser envolvidas de uma maneira integral. Elas não devem apenas cumprir um papel, isso é um clichê, na minha opinião.
que mantém uma situação onde as mulheres e as mulheres rurais são vistas como um elemento simbólico apenas por algum tempo. E tem a ver com quem elas são e como elas são criadas. Em 2020, o que é muito interessante, houve um ano muito importante, que é o ano número 25 desde do lançamento da plataforma de ação de Beijing. Mas agora, com a pandemia, estamos vendo o risco de serem perdidas as conquistas limitadas das mulheres nesses últimos 25 anos, e que haja a volta de mais desigualdades, mais vulnerabilidade nos sistemas sociais, políticos e econômicos, que, pela sua vez, pioram o impacto da pandemia. E, cientes de que o desenvolvimento não vale nada sem atingir e beneficiar a todos, o ICA sabe que as mulheres rurais podem enfrentar, estão na posição de enfrentar os desafios da pandemia, como já fizeram em outras ocasiões, e também retificar, assim, as desigualdades de gênero de longa data e também contribuir para um mundo mais justo, mais resiliente para as mulheres e para os homens e para as crianças, meninos e meninas. O Instituto está ampliando o seu papel na construção de pontes, como foi dito pelo diretor-geral, e o que inclui reduzir a brecha de gênero. Queremos incluir as mulheres rurais na construção de uma mudança de paradigma tão urgente para apoiar tudo isso, e também o acesso aos recursos, finanças, tecnologia, serviços de informática e outros, além das informações, e apoiar as lideranças no planejamento e na tomada de decisões, na recuperação desta pandemia e também em outros processos de desenvolvimento. Nós precisamos disso para as famílias onde alguns pais se tornaram os principais cuidadores, onde as mães estão na categoria de serviços essenciais. A pergunta é, será que as forças da pandemia podem trazer um pouco de reconhecimento e apreço pelo trabalho feito pelas mulheres em casa e fora dela? Só o tempo poderá dizer. Mas, evidentemente, o papel do ICA e de outras organizações internacionais, o setor público e outras entidades que participam do desenvolvimento mundial não pode ser o de sempre. E sim, uma resposta diferente, inusitada. Não podemos deixar as coisas livradas ao sabor dos ventos. Devemos assumir um modelo de desenvolvimento novo, com todos os atores, para poder buscar para 2030 os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Devemos incluir, em primeiro lugar, deliberadamente, as mulheres e as organizações femininas na resposta nos planos de resposta e ações de resposta à pandemia. Em segundo lugar, é necessário transformar genuinamente as desigualdades do setor informal e não pago, incluí-los numa economia incluinte que funcione para todos. E devem ser desenvolvidos planos e ações socioeconômicas com um foco intencional nas vidas e no futuro das mulheres e das meninas rurais. Para concluir, gostaria de dizer que o ICA reitera e reafirma o seu apoio para garantir que as mulheres, principalmente as mulheres rurais, participem de uma forma integral nos sistemas socioeconômicos e políticos para se obter uma recuperação mais rápida da pandemia e obter resultados melhores para a agricultura no hemisfério e, em último caso, para
ter melhores conquistas, o desenvolvimento para todos no mundo inteiro. Obrigada, muito obrigado, Beverly. Antes de encerrar esta reunião, gostaria de agradecer a todos por colocar alinhamentos estratégicos, assuntos estratégicos na agenda internacional e propor soluções, todos muito relevantes para as mulheres rurais, serem uma parte muito mais integral na recuperação das nossas economias, o desenvolvimento integral. Aqueles que nos seguiram pelas mídias sociais, agradeço por serem parte do esforço para construirmos a agricultura do futuro, pautada pela igualdade e equidade para as mulheres. O nosso grande lema agora é construindo hoje a agricultura do futuro. E é importante dizermos, hoje mais do que nunca, que isso só será possível com todos juntos, se todos trabalharmos juntos. Muito obrigada. Beatriz, María Caridad, muchísimas gracias por sus intervenciones, por la lucidez y la claridad. Realmente ha sido un honor poder contar con las palabras de ustedes para el cierre de este evento. Agradeço a ambas as oradoras pela participação. Infelizmente, o diretor-geral teve de sair, mesmo contra a vontade dele, mas agradeço em nome dele, do Instituto, pelo esforço e pela alta qualidade das suas apresentações. Muito obrigada. Muito obrigada. E bom dia a todos. Obrigada. Hasta luego a todo el equipo de Até logo, Priscila, Eliana, obrigada pela ajuda. Muito bem feito.